Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio e esse é o canal Resenhas Dois Perdidos no Tempo. Aqui a gente fala de quadrinho, fala de RPG, mas também fala dos dois juntos e misturados. Sim, essa é mais uma sexta-feira que eu venho aqui trazer uma dica de quadrinho que você pode usar como fonte de inspiração, como fonte de referência para um jogo, para uma campanha de RPG. Hoje a gente vai falar de Providence, tá? Que pode ser uma excelente fonte de informação para jogos baseados nos mitos de Cthulhu. E eu falo jogos porque a gente tem aqui vários sistemas de RPG no Brasil que abordam essa temática dos mitos de Cthulhu. Para citar só alguns, a gente tem o Rastro de Cthulhu, a gente tem o Chamado de Cthulhu e vários outros aí que já estão ou que vão chegar no mercado em breve, fora aqueles que têm uma referência assim mais tangencial, mas que também beberam na fonte dos mitos de Cthulhu. Então, assim, Providence, falando mais especificamente dessa história, o que ela tem a oferecer para você que está afim de criar um personagem ou uma campanha nos mitos de Cthulhu? Olha só, Providence foi escrita, deixa eu até mostrar aqui um pouquinho, pelo Alan Moore e desenhada pelo Jason Burrows, tá? Só para dar algumas informações básicas, a gente não vai fazer a resenha da história, né? A gente tem vídeos específicos de resenha, a ideia aqui é só dar as dicas mesmo. Mas olha só, quem conhece o Alan Moore sabe que ele costuma fazer pesquisas bem profundas antes de escrever as suas obras. E é o caso aqui do Providence, tá? Ele vai mergulhar fundo nos mitos de Cthulhu e vai nos apresentar de uma forma investigativa. Só isso, por si só, já é uma grande referência, né? A maioria dos jogos de mitos de Cthulhu envolvem algum tipo de investigação criminal, jornalística, sobrenatural. Aqui, no caso, o personagem principal é um jornalista que quer escrever um livro. Então, ele segue em uma jornada pelo interior dos Estados Unidos, em alguns pontos específicos, pesquisando coisas que vão acabar fazendo com que ele, inadvertidamente, se debruce nos mitos de Cthulhu. Isso também é um tema bastante recorrente nos jogos envolvendo esse tipo de ambientação. Mas o Alan Moore, como eu falei, ele tem uma pesquisa muito extensa, ele mergulha fundo na ambientação, na caracterização dos personagens, e ele tem uma habilidade de pegar algo que é extremamente confuso, metafórico, sei lá, difícil de entender, e transpor isso de uma maneira que continua sendo tudo isso confuso, metafórico e difícil de entender, mas que você consegue digerir de alguma forma em algum nível. Então, como geralmente as histórias dos mitos de Cthulhu giram em torno de você encontrar com alguma coisa que é incompreensível, né, com alguma coisa que a mente humana não é capaz de entender na sua totalidade, eu acho que tem várias passagens aqui em Providence que ele pode te ajudar, você que quer mestrar, por exemplo, a descrever isso melhor para os seus jogadores, ou você que quer jogar, conseguir pegar um pouco para interpretar isso de uma maneira mais interessante dentro do seu jogo. Fora isso, a gente vai ter algumas utilidades mais diretas de Providence. Por exemplo, a galera que curte mapa, olha, a revista já começa com um mapa bem grande, bem detalhado de Providence. Então, quem curte aí usar mapas, né, pode pegar aqui como referência e tudo mais. E outra coisa que eu acho interessante também da gente comentar é isso aqui, olha só. Providence. Todos os capítulos eles vão terminar com isso aqui, olha. É um diário que o personagem principal escreve. Né? Como eu falei, ele é um jornalista que está fazendo uma pesquisa, né, e acaba se debruçando sobre os mitos de Cthulhu. Então, nessas páginas finais aqui, nesses diários, ele vai relatando, algumas vezes recontando o que aconteceu durante a história em quadrinhos, né, dando uma outra perspectiva, dando uma visão mais interna do como ele se sentiu com aquilo, e às vezes complementando algumas coisas que não foram muito mostradas assim na história. Então isso é interessante também para você que quer narrar, para pegar um pouco alguma inspiração para ritmo narrativo, como contar as coisas, né? Que tipo de sensação você pode querer passar para os seus personagens, né? Para os personagens dos seus jogadores, melhor dizendo, né? Então, assim, isso é um aspecto que eu acho que é bastante interessante, que dá para aproveitar aqui nas histórias de Providence. Outra coisa é assim, o tipo de narrativa que ele faz. Olha, eu vou mostrar aqui algumas páginas só na sequência,
ele entra aqui num porão, encontra um pentagrama e tal, e de repente tem aqui um alçapão. Aí o personagem começa a descer, né? E aí, de repente, do nada, ele já está assim, diante de alguma coisa fantástica, inconcebível, inimaginável, um mundo completamente diferente e tudo. E aí, de repente, enquanto ele está nessa exploração, acontece alguma coisa, sei lá, inexplicável, né? Ele é perseguido e tal, só que de repente tudo apaga. E aí, quando a gente vai rever a cena, né? Ele é encontrado aqui e tal, desmaiado, e é criada toda uma explicação lógica e racional para aquilo de esquisito que ele passou. Então, assim, tem vários exemplos ao longo das edições, né? São três livros, né? São 3 volumes aqui no Brasil. Salvo engano, são 12 edições na original. Então, assim, ao longo da história, tem vários desses exemplos de situações bizarras que você, na verdade, tem que reverter, ou fica naquela dúvida, isso aconteceu mesmo? O cara pode lembrar vividamente, mas tem uma explicação que é muito mais lógica, é muito mais racional para aquele fato. Então, essa brincadeira, eu acho que pode também ser bastante interessante para quem quer se aprofundar nas narrativas de mito de Cthulhu, porque você não pode chegar e entregar tudo, né? Tem que sempre deixar aquela margem da dúvida, aquele negócio, né? Outra coisa, falando um pouquinho agora da arte do Jason Burrows, que contribui com certeza aqui para a história, olha só essa cena, por exemplo. Esses personagens, eles estão aqui, eles têm algo levemente estranho nas feições e tal, mas não chega a ser uma deformação, por exemplo, ou alguma coisa monstruosa. É só algo que parece estranho à primeira vista, né? E essa própria cena aqui, olha, se você reparar, eles estão aqui e parece que tem pessoas pequenas aqui falando alguma coisa dentro dessas garrafas. Mas o protagonista não está vendo isso diretamente. Então, sempre fica aquele clima de viu, não viu, será que é, será que não é? Então, assim, de novo, eu acho que isso serve muito de inspiração, principalmente para quem vai narrar, de como montar uma cena, pensar em situações que se encaixem nesse padrão, por exemplo, de sempre deixar aquela margem de dúvida, de sempre os personagens, né, terem um pé de desconfiança. Olha, eu tenho quase certeza, ou eu tenho certeza que eu vi alguma coisa estranha, mas tudo ao redor está me dizendo que eu não vi. E isso vai influenciar, se você quiser abordar isso na sua história, naquela sutil descida rumo à loucura, né, que geralmente acontece nas histórias envolvendo os mitos de Cthulhu. Olha aqui outro exemplo. O cara tem uma foto aqui que supostamente ele está abraçando alguém, mas não tem ninguém aqui. E aí? E o personagem, esse que está abraçando, ele se comporta como se de vez em quando falasse com alguém, ou fala de alguém que não existe, mas é muito sutil. Os diálogos, às vezes, são bem sutis aqui, às vezes é um detalhe no desenho. Então, tudo isso pode servir bastante de inspiração, especialmente, de novo, né, para quem vai narrar. E só para a gente fechar aqui, olha, a questão dos diários. Eles vão se tornando ao longo das histórias cada vez mais bizarros e mais estranhos. E todas as situações que eu comentei aqui, elas só vão piorando e potencializando ao longo das edições, para chegar assim naquela grande revelação aqui no volume 3, mas ainda assim é aquele negócio que deixa sempre a margem de dúvida, né? Fica sempre aquele quê de irreal versus o real. E outra coisa que o Alan Moore faz muito bem aqui é incutir isso, os mitos de Cthulhu, fincar isso bem fundamentadamente no passado dos personagens ou do local onde o protagonista está visitando, por exemplo. Então aquilo ali está tão misturado com a história daquela cidade, daquele prédio, daquela família, que assim parece ser uma coisa corriqueira. Alguns personagens falam de fatos bizarros como se fosse algo corriqueiro, e o personagem protagonista fica ali meio perdido naquela história, né? Então esse tipo de narrativa eu acho que pode ser bastante interessante e bastante útil, tanto para quem quer mestrar quanto para quem quer só jogar também, porque você acaba tendo ideias para gerar um personagem, ou se você consegue entender essa lógica,
você vai conseguir, por exemplo, reagir melhor ao que o mestre vai te propor. E outra coisa, assim, um pouco mais, como é que eu posso dizer, mais prosaica, mas não menos importante, a revista, claro, serve de inspiração também, de cenários, de vestuários, né? Aqui a história vai se passar, salvo engano, ali na década de 30, mais ou menos, então você tem uma ambientação histórica também, que pode servir de inspiração para o mestre, em termos de locais, cenários, tipo de prédio, tipo de vestimenta, né? Acho que eu já falei, até vocabulário das pessoas e um pouquinho também da mentalidade da época, né? Porque, como eu falei, o Moore ele costuma realmente pesquisar bastante. Então ele cria um quadro todo, uma pintura que é bem vívida e é um retrato razoavelmente fiel daquele período. Seja na maneira dos personagens falarem, seja na arquitetura dos desenhos, né, tal, da construção das paisagens, aí já é o caso do Jason, né, e também na forma como os personagens se vestem. Então tudo isso pode servir de inspiração na hora de você construir uma narrativa, uma campanha de mitos de Cthulhu mais vívida e mais real, beleza? Bom, eu espero que vocês tenham curtido aí as dicas. O espaço dos comentários está aí para sugestões, críticas ou para a gente trocar uma ideia mesmo. Se você assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado por não me deixar falando sozinho. Se você curtiu, deixe seu like. Se você não curtiu, deixe seu dislike. E se você está chegando agora, confere os nossos outros vídeos aí no canal, vê se você curte. E se for o caso, se inscreve e ativa o sininho para a gente continuar trocando essa ideia aqui, beleza? A gente se vê numa próxima. Falou!